Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Beleza, todo mundo bem aí? Bom, obrigado pela audiência. Bom, antes de começar a aula, eu quero falar uma coisa com vocês. Na aula passada, vocês não perceberam nada de errado, não? Ó, Deus, não. Não perceberam nada erradinho que eu fiz, não? Vou dizer que eu fiz só para testar se vocês estão prestando atenção. Vamos lá, então, é uma coisa que eu preciso revisar, senão daqui a algum tempo vocês vão ver aquilo e vão achar engraçado o resultado. Então, eu vou voltar aqui para o finalzinho da aula passada. Tá? Opa, isso aqui vai ser da aula de hoje. Não é isso que eu estou querendo. Estou querendo vir aqui. Ó. Na aula passada, eu estava calculando o campo do anel. E aí eu fiz a parte do campo do anel no XYZ, a integral que dá a solução dele. Fiz uma que era a parte ao longo do eixo Z. Aí expliquei, fiz o gráfico, comparando, mostrando que a hora que eu estou 3 vezes o tamanho do anel, eu tenho a aproximação do campo distante já. E aí depois eu escrevi de novo essa integral aqui, ó, que eu tinha feito lá atrás, alguns slides atrás, e para fazer a integral numérica, no plano XZ. Então, pus o y igual a zero, caía nisso. Só que a hora que eu passei de um slide para o outro, eu esqueci dessa parte em y. Y ia ser zero, mas só esse y aqui dentro ia ser zero. Essa parte ia ficar. Aí ia ficar, a hora que eu abrir esses quadrados aqui, né? Ia ficar a quadrado cosseno quadrado, mais a quadrado seno quadrado, que era para dar esse a quadrado aqui. Se vocês verem as notas lá, vocês vão ver que aqui ficou um a quadrado cosseno φ quadrado, porque eu esqueci desse termo, na hora que eu copiei de um slide para o outro. Tá? Aí do resto, está tudo igual. Essa parte em φ cancela, né? Um jeito de ver que ela cancela, embora tenha a parte em cosseno φ aqui também, e a integral do cosseno φ de φ de 0 a 2π é zero, nesse caso não é, porque essa parte de baixo aqui, ó, ela varia de um jeito diferente do outro. Enquanto que essa com seno φ, com essa parte embaixo, continua uma função ímpar, e ela cancela. Tá? Então, essa parte em seno φ, isso dá para mostrar numericamente. Bom, eu até fiz uma continha ali no MATLAB para ver se era verdade, se essa parte vai para zero. Dá assim, só se plotar essa função seno φ com essa daqui embaixo, ó. Aí você tem essa variação em cosseno φ aqui, aí você vê que isso dá uma função que de 0 a π é um valor e de π a 2π é menos esse valor. Então ela dá zero. Aí fica realmente com essa contribuição. Aí a hora que eu faço a parte da integral numérica, fica assim, ó. E aqui sim fica o campo correto. Eu tinha achado estranho o campo que estava saindo lá, e vocês nem perceberam. Mas é porque, ó, imagina que eu tenho um fio com corrente. Então, o campo de um anel, em um plano que corta o anel passando pelo centro dele, a hora que ele cruza o anel, tinha que ter alguma semelhança com o campo de um fio. Que era aqui em volta do fio aqui. E tem que ir mais forte a hora que eu estou perto do anel. Da parede, do fio, né? Do anel. Por quê?
porque ali o campo cai com a distância, então ele está chegando mais perto e ele vai ficando mais forte. Então esse é, e naquela, sem esse A quadrado aqui não ficava bem assim o campo. Tá? Então eu pus corrigir isso, ficou certinho, eu já corrigi no PDF da aula anterior lá. Eu corrigi também o programinha que faz o cálculo numérico dessa imagem aí. Ele muda um pouquinho, né? Fica uma forma diferente. Se vocês olharem no PDF não, que eu já pus esse aqui, mas a aula gravada, vocês vão ver que está um pouquinho diferente. E aí tem aquela combinação do campo. Eu pego anéis, ponho um depois do outro. E isso equivale, vai ser análogo ao campo quando tiver uma espira passando por aqui. Aqui, se você notar bem, aí vocês veem que aqui no meio, ó, o campo, o vetorzinho tem sempre o mesmo tamanho. Ou seja, mesmo tendo esses anéis separados aqui, aqui no meio o campo fica constante. Aí é um exercício da lista, vocês encontrarem qual que é a distância entre os anéis para o campo no meio ser constante. Ao longo do centro aqui ele ser constante, tá? Isso aí está lá no exercício. Tudo bem? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso? Bom, acho que está tranquilo. Vocês não tinham nem olhado também, né? Nem percebido. E quando eu pus, eu estava achando o campo estranho, mas eu realmente não tive tempo de verificar. Hoje que deu para mim olhar com mais calma isso. Bom, então vamos agora para a aula de hoje. Então, na aula de hoje... Não, pelo amor de Deus, não vou dar aula no feriado da semana. Espera aí. Hoje é o último dia, né? Tem aula hoje, depois quarta e sexta não tem. É isso, né? Que eu pus lá no cronograma. Bom, não sei. Eu lembro que no cronograma tinha aula dia 31. Então estou fazendo a aula. Depois, quarta e sexta eu acho que não tem. Aí só vai ser na outra semana. Tá, mas eu dou uma verificada. Eu acho que é isso. É isso aí, só dia 7. Tá. Eu vou ver se eu corrijo a provinha de vocês. Meio tempo. Quinta-feira. Não, quinta-feira não tem aula. A gente tem de quarta e sexta. Bom, acho que é isso. Ó. Dá uma verificada quem tiver o tempo aí. Eu não quero ir olhar lá no PDF, senão vou ter que trocar a compartilhação aqui. Dá uma olhada no cronograma lá, o dia que eu marquei. Eu lembro que 31 tinha aula. Tá, obrigado, Pedro. Bom, vamos lá. Então, o que é o último tópico que a gente viu na aula passada? A gente viu a lei de Biot-Savart em fio e anel. Foi basicamente isso. Então, a gente pegou essa expressão aqui, né? Que é a corrente em fio, o DL é integral no caminho do fio, na forma desse fio, né? Essa é uma expressão geral que vale sempre. Então, a gente tem um fio de qualquer formato. O DL aqui vai ser qualquer um. A integral vai ser sobre esse contorno aqui, né? Sobre esse integral de linha sobre o fio. E o DL vai mudando de direção de acordo com o fio. Para cada pedacinho, eu calculo o elemento de campo. Sempre vale a regrinha da mão direita. Então, se a minha corrente está aqui, vamos ver se vocês descobrem que está errado no desenho que eu fiz aqui.
Agora que eu vi. A mãe ou a mão? Mas sabe por que que ficou assim? Porque ele era inclinado do outro lado. Aí eu inverti para ficar numa inclinação parecida com essa. E não percebi que a mão direita ficou a mão esquerda. Foi mal aí. Tirar aí. Aqui dá. Bom, então ignora esse desenho aqui. Ó. Deixa eu até riscar ele. Mas o desenho aqui está certo. Tá? É sempre para... Então, se eu pôr a mão direita apontando no lugar do DL, aqui é o dedão ao longo do DL, você vê que o B aqui nesse pontinho está entrando. Então, essa é a regrinha que se usa aqui. Então, a gente faz essa continha aqui. É bom lembrar uma coisa que cai muito no exercício, né? Por ter esse produto escalar aqui, a componente dos DL que aponta na direção de observação, nessa ponta aqui, ela está quase na reta desse ponto de observação. Aí o produto vetorial dá zero. Então, todas as partes do fio que o DL está na direção de observação, ela não contribui no campo. Bom, aí depois veio o quê? Uma vez que a gente calculou o campo produzido por um fio retilíneo, a gente usou aquela expressão de Lorentz, né, para ver a força sobre um fio que está sobre um campo magnético. Então, quando eu tenho dois fios próximos, um gera um campo no outro e aparece uma força entre eles. A gente fez a continha que quando a força tem o mesmo sentido, eles se atraem. Quando tem sentidos opostos, eles se repelem. Então, foi essa montagem, essa geometria que o Ampère usou para determinar se eu não me engano, é para definir a unidade de Ampère. Também definiu o valor do B0. Tá bom? E aí depois a gente partiu para cálculo do campo de um fio, de uma espira. Que é esse desenho aqui que eu tinha mostrado lá, né? A gente fez a integral numérica disso aqui para mostrar como que é esse campo em qualquer lugar. E ele tem também ao longo do eixo Z. Então, isso permitia algumas coisas interessantes. Uma era escrever o momento de dipolo magnético, que ele era simplesmente que nem eu ponho, aqui a mão direita também, só que eu ponho os dedos no sentido da corrente e o dedão aponta na direção do momento magnético dessa espira aí. E aí tem uma analogia muito grande entre o dipolo elétrico e o dipolo magnético. Só que muita gente pode pensar assim, espera aí, quando você fala dipolo elétrico, eu entendo que eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então são dois polos. Então é um dipolo. É o vetorzinho P, né? Que é a carga, o módulo da carga vezes a separação delas, né? Uma direção. E isso dava o campo de dipolo elétrico, que é o campo distante, né? Quando o ponto de observação aqui está muito mais distante do que a separação entre eles, a gente cria um campo parecido com isso. E a gente demonstrou, né, na segunda aula até, slide 7, que esse campo, em função da distância ao centro do dipolo e o θ, ele cai com a distância ao cubo, e tinha esse termo aqui, ó, que dá a parte vetorial dele. Tá? E esse campo do dipolo distante é parecido com esse que está no desenho. A hora que a gente olha, aí vocês podem falar assim, espera aí, mas por que você está chamando o campo magnético de uma espira? Você acabou definindo momento de dipolo magnético.
Porque eu não tenho um dipolo, eu tenho uma espira girando. Onde que estão os dois polos para ser um dipolo? Isso aí vem do seguinte, olha. Então aqui está um anel, né? Aqui a corrente entra por esse lado e aqui ela sai. A hora que eu olho o campo longe, ele fica parecido com, fica desse jeito aqui, né? É muito parecido com isso. Então você olha aqui em cima, eles vão abrindo, aqui também, né? E aqui ele faz um loop, que ele volta para cá, que é que nem esse aqui, ó. Então ele tem um campo, o campo distante de uma espira de corrente, é muito parecido, as linhas de campo, pelo menos, com o campo de um dipolo elétrico, quando eu estou muito longe dela. Então, esse B para R muito maior que A, onde A é o raio da espira aqui, ele parece ser proporcional a 1 sobre R ao cubo, vezes o mesmo termo muito parecido, análogo a esse aqui. Só que isso é uma suposição. Será que a gente consegue mostrar que saindo dessa integral, que é aquela integral que eu calculo o campo do anel, no plano XZ, na verdade representa qualquer plano que passe pelo centro do anel. Então, o momento de dipolo é a corrente vezes a área na direção Z. Eu defini o Z para cima aqui. Então, ó, eu quero mostrar que saindo dessa expressão aqui, ó, que aqui na verdade está errado, eu esqueci de trocar. Essa daqui é a antiga. Depois eu corrijo isso. Tá? O que vale é essa que eu tinha aqui. Ó. É dessa daqui que eu vou partir. Ó. É dessa expressão do B aqui, ó, que eu vou partir para achar aqui. Então eu quero mostrar que isso aqui vale. Aí vocês estão vendo até onde foi que eu percebi que estava errado aquela expressão lá, mas eu esqueci de trocar aqui. Mas aqui em cima está a expressão certa. Então eu vou escrever o campo B de R e θ. Quero encontrar esse campo aqui, então eu vou reescrever essa expressão de baixo em x e z, em função de R e θ. Eu vou trocar isso daí. Então o θ está aqui, ó. Tá? E o z é o x é qualquer direção perpendicular a z que eu tomar aqui. Então eu vou escrever o x como R seno θ e z como R cosseno θ. Porque o θ é o ângulo entre o momento do dipolo e o plano do anel. Então, R θ é isso aqui, né? Espera um momentinho. Dá licença. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte. Quando eu troco o x e o z por R seno θ e R cosseno θ, aqui vai ficar R quadrado seno quadrado de θ, R quadrado cosseno quadrado de θ. Isso vai ficar o R quadrado. Aqui vai ficar o A quadrado. E aqui vai ficar o R seno θ, no lugar desse x. Aí eu vou dividir tudo por R. Tá? Aí vai sair por R quadrado. Então aqui eu vou dividir dentro por R quadrado, vai sair R, porque tem a raiz aqui, depois elevar ao cubo, vai sair R ao cubo. Aí eu só pus R quadrado aqui, porque o outro R dividiu o Z e o X que está aqui em cima. Então o Z ficou R cosseno θ, cancelei o R, ficou só cosseno θ. O A dividido por R, e o X ficou só o seno θ aqui. E eu tenho essa forma. Aí, para chegar na aproximação do campo distante, o que é a ideia? É desprezar esse termo aqui, porque o A vai ser muito menor que o R. Então, esse termo vai sumir.
E essa parte de baixo aqui, ó, eu faço uma expansão em série de Taylor. Então, ó, 1 de menos 2AR seno θ cosseno φ mais A sobre R ao quadrado. Esse eu desprezo. A expansão em série de Taylor é nada mais do que pegar isso aqui e multiplicar por esse aqui, ó, que é o que difere de 1, né? Isso aqui vai ser muito menor que 1. Então aqui vai ficar 1. Estou pondo menos 3 meios na frente. Como já tem 2, vai ficar mais 3 AR seno θ cosseno φ. E aí eu tenho que pôr isso na integral. Só que agora ele não está mais dividindo aqui. Porque eu já fiz a expansão por menos 3 meios. Então eu já pus ele para cima. Então só tenho que multiplicar por isso. E a hora que eu multiplico o que está em cima aqui, o nominador aqui, por esse termo, vai surgir dois termos. Então, um é o que fica na componente x. Então, vai ser isso daqui vezes isso na direção x, que é esse κx de θ. E o outro vai ser esse outro termo aqui vezes isso aqui. Então, vai ficar o kz de θ. Quanto é que vale cada um deles? De 0 a 2π, cosseno θ, cosseno φ, do resultado da expansão da série de Taylor. Estou pondo aqui. Define. Bom, o que eu posso simplificar daqui? Bom, vai ficar cosseno θ vezes o seno θ. Esse termo aqui, ó, o cosseno θ cosseno φ vezes 1. Aí eu vou integrar em dφ. Então vai ser, eu vou separar essa soma aí, né? Vai ficar a integral de 0 a 2π de cosseno φ dφ, que é zero. Então esse termo some, só vai sumir esse aqui. Então vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de 0 a 2π de dφ. E isso é π. Então vai sobrar o π e o resto fica do jeitinho que está. A componente em z. Agora ela tem um parênteses aqui, tem dois termos, vezes a solução da aproximação. Tá. Vocês entenderam aí? Vocês estavam perguntando aí, acho que já explicaram. Esse kx e kz é a integral na componente x e na componente z. E agora, a solução da integral na componente z, ela tem, eu vou ter que abrir esses dois parênteses, vai dar 4 termos. Mas vamos ver o que dá para anular daqui. Tudo que eu tiver uma integral em seno ou cosseno φ, ele dá zero. Então tem, ó, AR vezes 1 dφ. Não, vai dar só 2π, né? Vai ficar a integral de 0 a 2π dφ, vai dar 2π AR. Agora, 1 vezes isso aqui, tem o cosseno φ aqui. A hora que eu fizer a integral disso, vai sumir. Vai dar zero. Aí eu tenho esse termo aqui, ó, vezes esse. Também vai ficar uma integral em cosseno φ, que vai dar zero. Então, só vai sobrar o produto desses dois aqui, ó. Esse vezes esse. Então, vai ficar menos seno ao quadrado 3 AR e cosseno ao quadrado de φ integrado de 0 a 2π, que é π. Então, é o π que aparece aqui, ó. Vem da integral em φ. Aí eu tenho esses dois termos. Aí eu posso pôr de volta lá. Então, colocando de volta, né? Agora que eu já fiz a solução ali em detalhes, eu posso pegar, bom, eu tenho πAR, em todos os termos, e ponho em evidência.
Então, esse R que eu pus em evidência, já apareceu o R cubo aqui embaixo que eu estou querendo. E o I vezes o πa quadrado já é o momento de dipolo magnético da espira. E ainda ficou esses termos aqui. Como que eu simplifico? Aqui eu tenho 2. Mas esse 2 eu posso multiplicar por 1, que continua sendo 2. Só que 1 eu posso escrever como cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Bom, então se eu tiver isso, se eu pôr isso aqui, né? O seno ao quadrado de θ vai ficar o... Eu estou tirando um para fora aqui, então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ. E 1 seno ao quadrado de θ com menos 3, aqui vai ficar menos 1 seno ao quadrado de θ. Então eu fico com isso. Por que eu estou fazendo assim? Porque fica mais fácil você ver. Se eu somar agora mais cosseno θ e menos cosseno θ, isso aqui vai dar menos 1. E esse aqui vai ficar 3 cosseno ao quadrado de θ. Bom, 3 cosseno ao quadrado de θ. E agora sim, eu tenho o componente, ó, que eu tenho 3 cosseno θ, seno θx, aí é a componente x. Agora a componente z, eu posso pegar 3 cosseno θ ao quadrado, cosseno θ e pôr em evidência. E sobrou um cosseno θ, que eu vou somar aqui, ó, cosseno θ na direção x, com z, com seno θ na direção x. Então sobrou esse termo aqui. Esse com esse dá isso aqui. Tá? O seno θx na direção x e cosseno θ na direção z é o vetor R. É a direção com que eu estou observando o campo, a partir do centro do dipolo. E sobrou o quê? Menos 1 na direção de z. Isso dá para reescrever como 3. O z escalar R chapéu é cosseno θ, que é esse cosseno θ que está aqui. E esse aqui que estava aqui dentro de parênteses é o R chapéu, menos Z. Então você vê que eu já tenho a forma, que é o campo do dipolo elétrico. Só falta multiplicar pelo módulo do dipolo. Só que no caso de uma espira, o dipolo é a corrente vezes a área, na direção normal à área. Seria o Z. O módulo eu tenho aqui, ó, e a direção Z eu tenho aqui. Ó. Então eu multiplico isso aqui, vai aparecer momento de dipolo magnético, menos esse produtinho aqui que dá a componente fora da direção Z, né? E aqui dá a componente na direção Z, que é o que a gente queria demonstrar. Então, você está vendo por que agora faz sentido chamar a corrente num circuito vezes a área desse circuito de momento de dipolo magnético? Porque o campo distante que ele produz é exatamente igual a dependência, né, espacial dele, é exatamente igual a de um dipolo elétrico. Tá? Então, essa que é o que eu queria mostrar para vocês. Por que na verdade, chama de polo magnético se o campo magnético não tem polo? É uma analogia ao campo que ele produz, que um anel de corrente produz. Ok? Alguma dúvida nisso aí? Então, vamos só fazer um exercíciozinho simples para demonstrar isso. Né? A gente tinha calculado o campo magnético do anel ao longo do eixo dele. Dava isso aqui. Na aproximação de campo distante, joga fora o A quadrado aqui, vai ficar Z ao cubo. E a gente viu, até fiz o gráfico na aula passada, de que isso daqui coincide com isso quando Z é maior que 3 vezes o raio do anel.
Então está na aula passada, slide 14, essa comparação. Então vamos ver se o B do R θ, que é isso daqui, para o R muito maior que o diâmetro, que o A, né? Quer dizer, ele é vale para isso, se eu vou chegar nisso daqui, nessa parte aqui, quando eu pôr a observação no eixo Z, seria o θ0, nessa expressão aqui. Então, R chapéu vai ser o Z, né? O Z chapéu, e o μ escalar Z chapéu, como o μ já está na direção do Z, vai ficar só o módulo dele, vai ficar só o μ. Então, o μ escalar R chapéu é o μ escalar Z na direção de Z, que é igual ao momento de dipolo mesmo. Então, vai ficar 3 μ menos μ, vai ficar 2 μ. Aí eu pego esse 2 μ e substituo nessa daqui, ó, vai ficar 2 menos 1, não, 3 menos 1 vai ficar 2. O 2 vai cancelar com o 4 que tem aqui, ó, e eu tenho exatamente que o campo de dipolo, ao longo do eixo da espira, ele cai com 1 sobre R ao cubo, que nem a gente tinha achado aqui, 1 sobre a distância ao cubo. É isso aqui, só que em cima a gente chamou de Z, agora eu estou chamando de R, só generalizando mais para coordenadas polares. Mas é com θ igual a 0. Bom, eu acho que é bem simples isso, não tem dúvida disso. Agora tem uma coisa que eu acho legal mostrar. Eu vou me deter a demonstrar isso com cuidado na aula, porque é muito fácil você achar informação sobre isso, mas você não vê muito de onde vem. Então eu vou tentar fazer uma demonstração para vocês, bem detalhada, para que isso, se algum dia vocês forem ler sobre isso, você vai ficar aquela sensação, opa, perdi alguma coisa no curso, porque eu não sei de onde isso vem. Então vamos aqui revisitando o cálculo da área de circuitos planos. A gente fez mais ou menos isso quando a gente calculou o campo de uma espira quadrada, o momento magnético de uma espira quadrada e de uma circular. Mas vamos fazer com cuidado. Ó. Tem um circuito plano. Tem o R, produto vetorial com o DL. O R é a posição sobre o circuito e o DL é o deslocamento sobre o circuito, que nem isso aqui. Tem um círculo, né? Então, esse círculo é essa integral fechada em C, é integral sobre esse círculo. O DL é o quanto eu vou mexendo aqui. E o R é o que dá a posição do DL. Então, no círculo, o R é o R chapéu, que aponta na direção radial. O DL é o R de φ chapéu. R de φ. De φ é esse ângulo aqui, né, a abertura disso daqui, na direção do φ chapéu. Então, R, como eu estou no plano XY, é só tem o ângulo φ, né? Aquele seno θ da coordenada polar, o θ é 90, então ficou 1, e o cosseno θ que fica na direção Z sumiu. Então só fica isso daqui. Então, o φ chapéu aqui, escrevi θ chapéu, mas é φ chapéu. É a variação desse R na direção de φ. TR chapéu de φ, que vai ficar menos seno φ chapéu, mais cosseno φ y chapéu. Então, o produto escalar que sai desse aqui, ó, esse produto, é R chapéu vezes o φ chapéu. Vai dar o Z. Você compara aqui, você vai ver que vai ficar cosseno ao quadrado na direção x, seno ao quadrado cosseno ao quadrado na direção Z, seno ao quadrado na direção Z. Vai ficar o Z, então a integral ali vai ficar R quadrado de φ na direção Z.
que é 2πr quadrado z chapéu. Isso dá quanto? Ó, isso aqui é a área. Deu 2 vezes a área. Então, será que a integral desse circuito fechado, desse produto vetorial, R vezes produto vetorial dl, deu 2 vezes a área na direção da normal. O z é a normal. E a área é isso. Será que isso é uma regra geral? Ou é só o caso do círculo? Vocês entenderam? Essas continhas aqui no círculo é bem trivial, né? Só que todo lugar que você lê θ é φ, tá? Eu sei que é o φ, mas a minha cabeça fica pensando tudo que tem que escrever aqui. E eu acabo, quando escrevendo θ em relação a φ, mas é tudo φ aqui. É bem simples isso aí. Agora, num retângulo. Vamos ver se isso vale também. Vale o quê? Que é essa integral de linha, o R vezes o dl, que vai dar 2 vezes a área na direção da normal. Ou seja, tem que dar a área do retângulo é AB, né? 2 vezes AB. Então, é isso que a gente está querendo ver se vai dar certo. E tem que apontar na direção Z. Bom, então, vou fazer a integral no lado inferior primeiro. Qual é que é a posição do contorno? Cada elemento de carga de comprimento aqui, qual é a posição deles? Bom, eles estão sobre essa linha inferior aqui de baixo. E ele vai variar em x, né? Paralelo com o x, ele varia, então vai ser o valor do x na direção x, mas a posição em y é b sobre 2, que é o tamanho desse lado aqui sobre 2, na direção y. Então, o y está para cima e ele está na parte de baixo. Então, por isso que tem um menos aqui, menos b sobre 2. E o x vai variar quanto nesse pedaço aí? Menos a sobre 2 até a sobre 2. Então, meu dl da integral aqui em cima vai ser o dx na direção x. Então, vai ser positivo porque ele está indo aqui no sentido anti-horário, obedecendo aquela regrinha da mão direita. Se eu ponho o dedão apontando para cima aqui nesse ponto, os meus dedos apontam nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Então, por isso que eu estou definindo ele positivo nesse sentido aqui. Então, agora eu vou fazer a integral. Então, eu vou ir do x de menos a sobre 2 a sobre 2, o R, produto vetorial com o dl. O R é isso aqui, ó. Produto vetorial com o dl, que é esse. Então, você está vendo que aqui vai aparecer produto vetorial de x com x, que é 0. E o produto vetorial de y com x, que eu escrevi aqui. Só que o y com x é o produto vetorial entre 3 direções ortogonais, que ela segue aquela regrinha. Se está na ordem cíclica é positivo, se está na ordem oposta é menos. Então, a ordem cíclica seria x vetorial y, daria z. Como está trocado aqui, vai dar menos z chapéu. Vai cancelar com esse menos aqui, vai ficar o z chapéu. E a integral aqui em dx é simplesmente o comprimento desse lado. E vai dar vai de a sobre 2, de menos a sobre 2 até a sobre 2. Então, o tamanho total é a. Então, ó. Então, se eu for fazer essa parte aqui vai dar isso aqui, ó, 1 meio, que é isso aqui, a vezes b do z chapéu. Se eu for fazer nos 4 lados, vai dar 4 vezes o que eu obtive para um lado. Por quê? Porque a hora que eu for para o outro lado, eu só vou ficar permutando os limites e esse valor aqui. Então, se eu for para esse lado aqui, o dx vai ser dy de menos b sobre 2 a b sobre 2. E a posição vai ser o a.
está em A sobre 2. Então, se você fizer isso, daí você vai ver que você vai permutando, vai dar sempre esse valor aqui. Ó. Então, qualquer dos lados que eu fizer, vai dar isso. Então, como eu tenho 4 lados, vai dar 4 vezes isso. Vai ficar 2 vezes a área na direção da normal da área. De novo, a área é AB e N é a direção da normal. Tá? Então, para o quadrado também funcionou. E a gente tinha visto isso já. Tá? Quando calculamos. Agora eu estou fazendo só esse cálculo desse termo da área. Vamos tentar entender o porquê que isso funciona de um modo geral. Lembrando, produto vetorial. Então eu pego aqui o plano XY, o Z perpendicular ao plano, eu ponho um vetor A ao longo do X e um vetor B fazendo um ângulo θ com o eixo X. Isso é completamente geral, tá? Posso pegar 2 vetores qualquer, orientar meu sistema de referencial com a direção X ao longo de um deles, desses vetores. O outro vai ter componente X e Y. Então, o produto vetorial vai ficar o módulo dele vezes o seno do ângulo entre eles. Uma regrinha bem simples. Então, de um modo geral, sem eu definir sistema de coordenadas, eu sempre vou ter que A, produto vetorial com B, entre 2 vetores, é a área compreendida entre eles na direção da normal. A área é desse jeito aqui. A área dessa coisinha que eu pintei de azul aqui é a área entre eles, ela vale AB seno θ. Isso aí é geometria básica da básica. Agora, se eu tenho um circuito qualquer, será que eu consigo mostrar que esse RDL equivale, vai me levar àquela regrinha que a gente tinha? Ó, R está aqui, é a posição do DL. Aí eu tenho um DL para cá, um deslocamento sobre o contorno. Desse lado aqui, é esse R mais o DL. O produto vetorial desses dois vai ser essa área toda aqui. Tá? Que vai ser 2 vezes esse elemento de área achurado aqui. Só que a hora que eu faço o produto vetorial, do R produto vetorial com R mais DL, o R com R dá zero. Eles estão na mesma direção. Então sobra aqui, produto vetorial do R com o DL é 2 vezes o elemento de área na direção da normal. A direção da normal é esse plano da espira. Então a integral no circuito fechado é nada mais do que 2 vezes a integral de superfície na área disso daqui. Então vai dar 2 vezes a área vezes a normal. Então a expressão geral do momento magnético de um circuito plano é um meio da corrente da integral no contorno de R produto vetorial com DL. Tá? Geral. Por que eu estou enfatizando isso para vocês? Para vocês lembrarem um pouquinho do porquê eu estou enfatizando isso, eu vou abrir um parênteses aqui e só fazer uma revisãozinha de momento angular e torque. Por quê? Ó, de mecânica, a gente sabe que o torque, por exemplo, eu tenho um eixo aqui, um braço e estou atuando a força aqui. Então, isso é o que define um torque nesse ponto, que é o R, a distância que eu dou, produto vetorial com a força. Isso que vai me dar o torque. Só que a força, a gente sabe que é a variação do momento no tempo. Tá? Força não é massa vezes aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, se eu ponho MA, massa vezes aceleração, só que quando eu tenho sistemas em que a massa varia,
essa massa entra dentro da derivada. Então, fica a massa vezes a velocidade, que é o momento. Então, o torque era o R é dp dt. Só que num caso mais geral, eu posso ter esse R variando aqui. Então, o R pode entrar aqui. Ou seja, o R vetor momento linear, o P é um momento linear, né? É a definição de momento angular. E se ele variar no tempo, é porque eu tenho um torque. Se isso é uma constante, eu tenho o... Ou seja, o L ele só varia no tempo se eu tiver torque. O que isso significa? Se eu tiver uma coisa girando, se eu não aplicar torque, isso vai manter o momento angular. Ele só varia se eu aplicar um torque em cima do sistema. Então, esse é o exemplo, por exemplo, a gente vê muito comum, né? A patinadora, ela está esquiando, ela sempre dá aqueles curvios, né? Fica girando lá. E a hora que ela entra num spin de alta velocidade, você vê que ela está com os braços fechados. E para sair disso, ela abre os braços. Por quê? Porque o meu dl/dt é zero. Não estou aplicando torque. O atrito do patins com gelo é muito pequeno. Então, esse produto aqui, ó, R vetor P, se mantém. R é a posição em que a massa tem velocidade, que é o P. Quando eu abro os braços, eu vou ter massa aqui nas extremidades. E o R, e a distância aumentou. Isso faz com que, para o L ficar constante, a velocidade diminui. Então, eu aumento o R e diminuo o P, para manter o L constante. E é isso, a velocidade é menor aqui, e ela é maior aqui quando o R é menor. Entenderam essa analogia? Vocês não devem estar entendendo por que eu fui de momento magnético de spin, não, desculpa, momento de polo magnético para momento angular. Mas vocês já vão entender. Outra coisa que é interessante é lembrar do peãozinho, da precessão do peão. Então, o que é o peão? Eu tenho uma massa girando, ele tende a manter essa massa girando, tem um momento angular, e isso tende a se conservar. Só que, a hora que ele tem o ponto de apoio aqui, e a força-peso está no centro de massa, que é aqui, isso dá um torque. O R que vem daqui até aqui, ó, e a força está aqui, isso dá um torque. Então, meu momento angular vai variar. Só que a única componente do momento angular que vai estar na direção desse torque, ele é perpendicular ao L. Ele só vai fazer ele girar aqui. Se você faz a continha ó, da distância que vai daqui até aqui, isso vai dar um torque. Você vai ver que ele é perpendicular ao L, mas também é perpendicular ao plano dele. Faz ele virar em volta. Ele não vai afetar o módulo do momento angular, só a direção dele, que dá uma precessão. Isso é coisa básica de mecânica. Estou revendo. Alguém tem alguma dúvida nisso? Não lembra disso? É legal entender isso daqui. Bom, acho que está tranquilo, né? Mecânica, essas coisas de torque, beleza. Então vamos voltar na parte que a gente estava. O que tem de comum entre momento angular e momento de dipolo magnético? Aí que tá. Aqui eu tenho um anel. Fala assim, olha, eu estou passando uma corrente por ele, tudo bem. Já calculamos o dipolo. Só que se eu falar assim, olha,
Eu não tenho uma corrente nesse anel. O anel é a corrente. Ou seja, o meu anel tem uma distribuição de carga uniforme e ele está girando. É o anel que gira agora, não é a carga dentro dele que está girando. É ele como um todo que está girando. Então ele vai ter um momento angular. Porque a massa que constitui ele está girando junto com a carga. Então qual que vai ser o momento angular? Não, o momento magnético. Bom, quanto que é a carguinha que tem aqui? Aí a carga total dividida pelo comprimento do anel. Anel de raio dr, raio R, né? E o elemento de carga é o elemento de comprimento. Então é a densidade linear de carga vezes o elemento de comprimento. Então, densidade de carga, posso chamar de um lambda, que a gente chamou na parte de eletrostática, né? Vezes o raio dφ, que é o dl. Tá, então isso aqui a gente pode pôr para calcular isso daqui, né? Então, o μ vai ficar 1/2 do R vetor vezes dl. Quem que é a corrente nesse caso? Ó, IDL é o dq dt, o I é corrente, a variação da carga no tempo, vezes o dl. Então, se eu peço esse dl e ponho para cá, vai ficar dq vezes a velocidade do elemento de carga. Então, essa é a conversão que a gente faz entre IDL e dQV. O elemento de carga vezes o V. Quando eu tenho uma corrente, esse aqui é o dl, o elemento de comprimento da corrente, ou o dq, a quantidade de carga dentro desse dl, e a velocidade dele. Então, como esse momento de dipolo, que é uma somatória sobre o circuito, eu posso definir um elemento de momento de dipolo para cada elemento de comprimento, ou cada elemento de carga que está aqui. Vai ficar 1/2 do dq R vetor V. Aí se eu ponho quem é cada coisa, né, o R aqui, é o R na direção radial, produto vetorial com V. Quem que é o V? Ele tem uma velocidade angular ômega, né? Vai ficar R ômega na direção do φ chapéu. É isso aqui. Ômega aqui é a velocidade com que ele gira em torno do eixo. Então, o elemento de carga vai ficar isso daqui. Então, só tem que integrar no elemento de carga. Bom, mas o elemento de carga é simplesmente a carga total. Eu só vou somar as contribuições de carga. Então, o μ nada mais é do que 1/2 de QR quadrado ômega. Ômega vetor aqui, porque já dá a direção com que ele gira. A gente já fez isso? Já. Se vocês pegarem na aula passada, tem um lugar que eu calculei o momento magnético de uma carga girando em torno do núcleo. Uma carga de um elétron. Então, aqui ficaria a carga do elétron, o raio da órbita, e R ômega é a velocidade. Vocês vão ver que ela tem 1/2 da carga R ômega. Mas essa aqui é a carga, aqui é a carga total do anel. Tem diferença? Tem. Bom, se eu for calcular o momento angular, é a quantidade de massa, o dm, R vetor V também. Porque o que é o elemento de momento angular? É o R, produto vetorial, o elemento de momento linear. É o elemento de massa vezes a velocidade. Vai dar uma coisa parecida. Então, se eu integrar no anel, né, só vou somar as massas, vai dar a massa total. Então, o momento angular vai ser mR2 ômega vetor. Eu não vou entrar na discussão do momento de inércia, mas isso aqui era o momento de inércia do anel, vezes a velocidade angular. Eu acho que vocês lembram. Portanto, o que ficou claro aqui? Se eu comparo as duas, eu tenho o momento magnético desse anel sólido
com uma distribuição de carga girando no espaço, ele vai ser um meio da razão carga sobre a massa do momento angular dele. Então, se eu tenho um momento angular de uma distribuição de um corpo rígido que tem uma distribuição de carga, que tem carga distribuída nele, né, isso vai me produzir um momento magnético. O que significa? Significa que se eu pôr isso num campo magnético, ele vai sofrer um torque. Só que agora tem um comportamento diferente do que tinha antes. Vocês conseguem perceber o que é diferente agora? Quando eu tenho simplesmente a carga virando, ou seja, a corrente, eu tenho carga, você fala assim, mas a carga tem massa. Mas os portadores de carga têm uma massinha muito pequena, perto da massa do que seria o fio. Né? E o movimento dela é muito devagar. Então eu teria realmente só um momento magnético. A hora que eu aplico um campo, essa espira, ela vai se girar com o campo. A hora que eu tenho essa mesma espira com uma densidade de carga parada e ela virando no espaço, eu tenho momento angular. E a hora que eu pôr um campo, o que acontece? Vai ter um momento, um torque. Só que o torque agora, ele não é qualquer um que vai girar ela nos tempos. Por quê? Porque o momento angular, ela tem momento angular. E ele só vai alterar esse momento angular de um modo. Vocês não conseguiram sacar ainda onde eu estou querendo chegar, né? Mas eu vou chegar lá. Vamos fazer mais um cálculo aqui para ver se essa relação ela vale 100. Na verdade, dá para ver que vale. Tá? Simplesmente por essa forma aqui. Ó. O elemento de momento magnético é um meio do elemento de carga R vetor V. O elemento de momento angular é dm R vetor V. Aí você vê que é a mesma expressão. A razão é um meio, a diferença, né, é um meio da carga sobre massa. Essa que é a constante de proporcionalidade dele. Mas vamos fazer mais uma continha. No caso de um disco. Isso é mais para treinar um pouquinho dessas coisas aqui. Bom, se eu tenho um disco carregado com ele girando, o que tem de detalhe aqui é o seguinte. Se você pegar carga uniformemente distribuída num disco, você fala assim, eu tenho um condutor. O disco é um condutor. Então, ponho carga. Se ele está parado, essas cargas vão se mexer de modo a neutralizar o campo magnético. Então, vou ter uma distribuição uniforme de carga na superfície. Só que a hora que eu ponho ela para girar, eu estou gerando uma outra aceleração, ou seja, uma outra força sobre essas cargas que depende da massa dela. Então, se elas estiverem livres para se mexer, elas vão se mexer. Então, para criar um disco com carga uniformemente distribuída, essa carga precisa estar fixa no material. Tá? Tem que ser um material isolante que essa carga foi adicionada ali de modo que ela não consegue se mexer. Então, aí eu posso pôr ele para girar aqui com uma velocidade angular ômega e a carga continua uma distribuição constante. Então, a densidade de carga diária, né, por elemento de área, seria a carga sobre πr quadrado, o raio do disco é R maiúsculo. O período da resolução é 2π sobre ômega. Quem que é o elemento de carga? É o sigma que eu defini aqui, 2πr. PR. Isso aqui é a carga de um disquinho. Aqui tem um disquinho aqui. Ó. Qual é o comprimento, a área desse disquinho? A quantidade de carga que ele vai ter. É 2πr, que é o perímetro, vezes a largura dele, que é um dr. Vezes o sigma, é a quantidade de carga total nesse anel que está dentro do disco. Então você vê que quanto maior o raio, maior vai ser a carga. Aí eu posso fazer de dois jeitos essa solução. Eu posso lembrar que eu já sei
momento de dipolo magnético de um anel. Então, isso vai definir o momento. Esse daqui eu pego aqui dentro do que a gente calculou no slide anterior, o momento magnético do anel, né, que é o raio dele vezes a velocidade angular. Isso seria para um anel de carga dq. E o outro seria calcular a corrente e usar que a gente sabe que o momento magnético é a corrente vezes a área. Então, quem que é a corrente? É o dq vezes o período dela, dividido por tempo. E o tempo aqui é o período que ela leva para dar uma volta. Então, aqui ficaria o... Se eu dividir por 2π ômega, né, vai sumir o 2π e vai aparecer o ômega aqui. Fica isso. Então, essa é a minha corrente. O elemento de corrente que está ali, que está circulando aqui. Vezes a área, πr². Então, meu elemento de momento magnético vai ficar o sigma, o πr², dr, que tem r² aqui, e tem um dr aqui. O ômega, aí eu ponho que isso vai estar na direção normal ao disco, né? Vai ficar o ômega vetor. Então, eu tenho esse daqui. E aí, por essa conta aqui, ó, se eu substituir aqui, eu já tenho a mesma coisa. Vai ficar r³ dr, sigma ômega pi. É a mesma coisa desse. Tá? Dois jeitos de ver o problema diferente. Um eu faço pela corrente, girando no anel, e outro eu faço saber, usando essa expressão que já era do anel lá, do elemento de carga do anel. De qualquer jeito, eu tenho que integrar isso. E a integral simplesmente é nesse r³ dr. Então vai ficar 1/4 πr². A hora que eu pego esse sigma aqui e substituo por isso, vai sumir o π, vai cortar o R2, vai ficar 1/4 a carga total do disco, r² ômega vetor. E para o momento angular, como é que eu calculo? Do mesmo jeito. Eu faço a densidade de massa, é a massa sobre a área. Então, o dm é a massa do anel, né? Que seria o sigma, um anel de raio R, 2πr dr. Então, o dl vai ser isso aqui. Se eu integro o R o R2 aqui, né? Espera aí, eu ler alguma coisa. Ah, tem R aqui com R aqui, ó, dm vai ficar R ao cubo. Aí se eu faço a integral disso daqui, vai ficar igualzinho a isso, só que vai ter um meio na frente. Tá? Aqui tem 1/4, porque já, a fórmula já começa com meio. E aqui no momento angular, ela não começa com esse meio. Então, por isso que ficou. Então, de novo, a gente vê que o L e o Mi diferem simplesmente pela um meio da razão da carga sobre massa. Agora, vamos fazer da esfera. A esfera é onde eu estava querendo chegar. Ela é um pouquinho mais complicada, né? Porque eu não tenho uma coisa girando no plano agora, mas eu tenho uma coisa girando em vários planos, como se eu tivesse vários discos girando, né? Um sobre o outro, com um raio variando. Então, o momento magnético, eu vou usar essa fórmula aqui, que é a mesma que eu estava usando lá. Só que quem é o R e quem que é o V, nesse caso aí? Bom, o R é o que sai do centro da esfera e vai para qualquer ponto dela, né? Dentro ou fora dela, não importa. Mas ele está no espaço 3D, então estou usando coordenadas polares. Então ele tem seno θ e cosseno θ, que é o ângulo com o eixo Z. E o ρ, que não é o ρ da densidade de carga, mas é o ρ da componente de coordenadas cilíndricas no plano x e y. É isso aqui. Ele seria radial aqui para fora. Seria um vetorzinho.
O chapéu seria aqui. Então, quem são os produtos vetoriais? A outra coisa que muda é que a velocidade agora, ela muda. Não é só ômega R, mas o que entra aqui é a componente do R a partir do eixo Z. Não o R total que vem aqui, somente essa componente, que seria o R seno θ. Então, o modo de escrever isso é a velocidade vetorial, é o ômega vetor, produto vetorial com vetor posição. Agora sim eu uso R total. Então, isso vai ficar o ômega R do vetor Z, que é a direção do ômega vetor, vetorial com R chapéu. Aí o R chapéu, Z com Z, que vai estar aqui, vai sumir, e vai ficar o Z com o Rho. Só que o Z com o Rho vai dar o Φ chapéu, que é na direção do V, olha, está aqui. Você pode fazer a regrinha da mão que você escolher para fazer produto vetorial, você pode pôr o Z R, vai dar nessa direção do V aqui. É um Φ chapéu. E tem um ângulo entre eles. Eles têm um ângulo θ, então vai ficar esse seno θ na frente aqui. Então, a velocidade de qualquer ponto dentro ou na superfície da esfera é dado por isso aqui, ó. E agora eu ainda tenho aqui em cima que calcular, esse é o R vetor V, então eu só calculei o V. Agora tem que fazer o R vetor V. Então tem o R vetor isso aqui, ó, que é o que eu calculei aqui. E agora vai ficar o R chapéu vetor o Φ. Olha quanto que dá o R chapéu vetor Φ. Eu até escrevi aqui embaixo. Vai ficar seno θ, Φ chapéu, Rho chapéu vetor Φ, isso dá Z. Que é aquele vetor que eu desenhei aqui, produto vetorial com o Φ chapéu, que estava para cá. Então vai dar Z. E o cosseno θ, o Z vetor Φ. Então o Z vetor Φ, que está na direção do V aqui, vai dar menos na direção do Rho. Então eu vou ter uma componente que vai dar Z e uma que vai dar na componente radial do Rho. Aqui, ó. O Rho vetor Φ chapéu, Rho chapéu vetor Φ chapéu é o Z. O Z vetor Φ é menos Rho. Ó, é fácil ver isso. Se esse aqui é positivo, você faz sempre na ordem cíclica. O Z Rho daria o Φ, o Φ Z daria o Rho. Mas aqui eu pus o Z, o vetorial com Φ, então dá menos Rho. Então vai ficar isso, ó, aquele produto vetorial que está dentro da integral lá dos versores. Vai dar seno Z chapéu menos cosseno Rho chapéu. Então, ó, aí eu posso escrever todo o termo que está dentro da integral, né? Que é o vetor posição, produto vetorial com a velocidade. Vai ficar ômega R quadrado, seno quadrado, menos seno θ cosseno θ, Rho chapéu. Aí que tá, né? E isso é integrado no volume agora. Porque eu tenho a carga girando lá. Como é que essa carga está distribuída? Bom, se ela está com uma distribuição constante, eu tenho uma carga uniformemente distribuída aqui, a carga nada mais é que a carga total da esfera dividido pelo volume, que é 4 terços de πr ao cubo. E aí eu vou fazer essa integral. Então, o dq aqui vai ficar ρ dv, e o dv em coordenadas polares é isso aqui, que a gente já viu. Só que isso vai simplificar. Por quê? Porque a hora que eu for fazer o dv no volume todo, eu tenho a integral em φ. E a única coisa que depende do φ aqui é esse Rho chapéu, que é radial perpendicular ao eixo Z. Então, se eu somar esses vetores em toda uma volta, vai dar zero. Então, essa integral de 0 a 2π
dessa componente aqui só, que é a única coisa que depende do φ aqui, vai ser zero. Então, essa integral, eu esqueço essa parte, vai ficar só com isso. Então, o momento magnético de uma esfera girando é o meio do dq, do R vetor, do vetor R, produto vetorial com a velocidade, se resume nessa integral que está aqui. Bom, o que vai acontecer? Bom, tem o ômega é constante, o ρ é constante, R2 com R2. Bom, vai aparecer um R à quarta. E faltou o dr, que está integrado em dr aqui também. Que é esse dr aqui, que não está aparecendo aqui por falha nossa. Aí vai ter a integral seno ao quadrado de θ vezes seno, que vem do elemento de volume. Fica seno ao cubo de dθ. E a integral em dφ, que vai dar 2π. Então, ó, aqui eu escrevi certo. Então, no meio da integral de 0 a r, de r à quarta dr, de 0 aqui, do seno de θ ao cubo de θ, e de 0 a 2π do dφ. Isso na direção z, que era a direção do ômega vetor. Então, fica no meio do ρ constante saiu para fora, o ômega vetor, estou juntando o ômega com a direção dele. Aqui já ficou o R à quarta. Então, é 1/5 de R à quinta, a integral do R à quarta. A integral de 0 a π do seno ao cubo, do seno de θ ao cubo de θ, eu não fiz essa integral aqui, tem que fazer por partes isso aqui, vai dar 4 sobre 3. Essa integral aqui. E aqui dá 2π. Então, o μ fica isso. Agora, se eu lembro quanto que é a densidade de carga, é a carga sobre o volume. Então, 4π sobre 3 vai cancelar com esse. E o R à quinta vai cancelar com esse R ao cubo, vai ficar R quadrado. Então, aqui eu tenho o momento de dipolo de uma esfera. Que é isso aqui. Bom, se aquela regra do momento angular for verdade, o momento angular de uma esfera sólida de massa m girando no espaço vai ser isso aqui. De modo que 1/2 de Qm vezes L dá isso. Que é verdade. Aí vocês podem procurar aí momento angular de uma esfera sólida. Eu só não vou fazer a conta porque é igualzinho que eu fiz ali. A única coisa que o elemento de dq seria dm. Tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês e entrar numa coisa, naquela diferença que eu estava falando. Qual é a diferença de eu ter uma corrente, num loop de corrente, ou uma corrente circulando em alguma coisa, num circuito e produzindo um momento magnético, do que eu ter carga num corpo sólido girando? Qual que é a diferença disso? Eu não sei, vocês entenderam a minha pergunta qual que é? Entenderam ou não, pessoal? Ah, beleza. Obrigado pelo retorno. A diferença é o seguinte. Se eu tenho uma corrente circulando, primeiro que a corrente, a gente viu que ela se move com aquela velocidade de migração, que é uma velocidade muito baixa. E a massa desses portadores de carga, elas são muito pequenas. Então, o momento angular que essa corrente circulando produz, tanto pela velocidade como pela massa, é insignificante. Então, quando eu tenho um corpo, um condutor parado, e a corrente percorrendo ele, aí eu submeto ele a um campo magnético, vai sofrer um torque. Mas é que nem aquele torque que eu falei nas duas aulas anteriores, que essa espira vai girar no torque.
Esse circuito ele vai girar de acordo com esse torque. Ele vai tentar fazer a espira se alinhar com o campo, que é o princípio de funcionamento do motor elétrico. Fazer a bobina se alinhar com o campo e ela vai alternando a corrente, de modo que ele sempre se mexe num sentido só. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um circuito girando, então agora eu tenho carga fixa numa massa e ela girando. Então ela está girando junto com a massa do corpo. É um corpo carregado, ou seja, um corpo rígido de massa com carga, girando. Isso é uma corrente. Só que agora isso vai produzir um campo magnético, depois a gente calcula esse campo, e vai ter um momento magnético. E a hora que está na presença do campo, vai sofrer exatamente o mesmo torque, que é esse aqui, ó, que a gente viu lá. O Mi, momento produto vetorial com B. Isso vai dar o torque e esse momento magnético vai sentir. Só que agora, junto com a carga, eu tenho massa. E massa girando é um momento angular que vai ser submetido a um torque. Ou seja, esse momento angular vai variar devido ao torque magnético que surgiu no sistema. Então, o ponto de atuação do torque é diferente. Por exemplo, se essa esfera que está aqui, né, ela tivesse a massa dela parada e um fio enrolado nela, então tem um fio todo enrolado aqui, a corrente circulando na superfície dela. Eu ia ter um Mi parecido com esse, mas não vai ter momento angular. A hora que eu sofrer um torque, o centro de giro, o eixo, o centro de giro dela vai girar em torno do centro de massa. Eu ia simplesmente alinhar o momento magnético com o campo B. Agora, como eu tenho momento angular junto, esse torque vai alterar o momento angular. Lembra no slide que eu pus lá? O torque produz uma variação do momento angular no tempo. Então, vamos ver quem que é esse torque. Bom, o torque é MB, o ângulo, se ele está no ângulo θ aqui, né, entre o Mi e o B, vai aparecer o seno θ, φ chapéu. É sempre tangente a esse círculo que está aqui. O que é o dLdt? Bom, a única resultante do dLdt que tem componente φ, que eu vou comparar com o torque, é a variação no tempo do ângulo φ. Porque o R chapéu, ele depende do θ, mas se eu mexer o θ seria na direção do θ chapéu, que não vai ter o torque aqui. E na direção do módulo, teria que ter um torque radial, aqui também não tem. Então só vai sobrar a variação no φ, que seria a derivada disso aqui. Ó. Então, o D versor R, que é a direção do L, φ, vezes o dφ dt. O R chapéu está escrito em função do φ, que é o que está aqui dentro do chapéu. E o dφ dt. Então ficou o φ ponto, que está aqui, L seno θ, saiu para fora, do φ chapéu. Então, na hora que eu comparo agora o torque com o dL dt, aqui vai ficar o L φ chapéu, não, desculpa, o L φ ponto. O que é o φ ponto? É a velocidade angular dele. É a derivada do φ no tempo. O φ é o ângulo que vem do centro até aqui. Ó. Ele vai ficar girando aqui. Essa é a velocidade angular. Vezes o L. O seno θ sumiu, vai ficar μb. Então, a velocidade angular da precessão desse movimento é o μ vezes o b dividido pelo momento angular. E a razão dos dois aqui é conhecida. É 1/2 da carga sobre mb. Então, na hora que eu pego um corpo rígido,
tem uma distribuição de carga. Está girando ali. E se, essa que é o se da questão. A massa, eu não sei se ela é uniformemente distribuída. Tá? A carga, também não sei se ela está uniformemente distribuída. Essa expressão vai valer quando a função que descreve a densidade de carga, a distribuição de carga, foi a mesma da densidade de massa. Ou seja, quando a carga e a massa estão distribuídas do mesmo modo. Ou seja, quando a carga ela é inerente à massa. Onde eu tenho mais massa, eu tenho mais carga. Onde eu tenho menos massa, eu tenho menos carga. Quando eu tenho isso, vale essa relação. Então, eu tenho aqui, ó, IB, vai ficar isso aqui. Então, aplicando o campo, sabendo a razão da carga sobre a massa, eu sei a velocidade de precessão do campo. Então, agora, você vê que nesse caso, o momento magnético não se alinha mais com o campo. Ele fica girando em volta. Tá? Então, bom, aonde isso é importante? Isso que eu estou explicando. Na verdade, não no caso de uma esfera, mas no caso de partículas com carga. Então, partículas têm uma massa, elas têm uma carga. Então, se ela está girando em torno dela, eu vou ter exatamente uma combinação de momento magnético com momento angular. Na presença do campo, essas partículas elas vão precessionar em torno do campo, elas não vão se alinhar com o campo. Só que no caso de partículas quânticas, né, o elétron, o próton, o spin em torno do núcleo é chamado de, em vez de ser o L de momento angular, é momento angular de spin, geralmente é representado por um mestre. E a relação que liga o momento magnético com o momento angular de spin é parecido com o que a gente fez, meio de Qm, só que tem um fator G. Esse fator G ele muda de uma partícula para outra. Para o elétron, ele vale 2. Então, a relação entre o momento magnético do elétron e o spin dele, ou seja, o momento angular de rotação dele em torno dele mesmo, vai ser Qm, a razão carga-massa. Bom, isso ocorre toda vez que você submete um sistema a um campo magnético forte, você tem o torque. Só que o portador de carga, se ele tiver momento angular, aí na quântica vocês vão ver que partículas, o elétron, por exemplo, ele tem momento angular meio, ou seja, o L é um valor mais meio ou menos meio, só tem dois valores possíveis, isso daí. E assim vai. Então você tem a propriedade de como ela vai precessionar em torno do campo. Bom, a aula de hoje é isso. Eu só quero mostrar mais uma coisa para vocês, que é o que vocês vão ver em quântica, que é o que permitiu a gente construir a tabela periódica. Foi justamente com esse lance do spin do elétron. Porque a gente viu que, na presença de um campo magnético, o spin sofre um torque, mas ele só sofre força quando eu tiver um gradiente do campo, não um campo constante. Então, eu posso medir essa relação. Se eu tenho um μ, uma partícula tem um μ porque ela gira em torno dela, e ela tem uma carga que está girando, está chamada de spin, né, que é a rotação, ela vai sofrer força se eu tiver um campo com gradiente. E é isso, é só essa dica que precisa para entender o porquê que o experimento que mostrou que o elétron ele tem momento angular mais meio ou menos meio, só ele veio, que é esse experimento aqui, ó, do Stan Gerlach. Então, quando vocês forem estudar isso, vocês vão ver que ele usa um campo, um ímã, dois ímãs, né, norte e sul, com essa configuração aqui. É um U e uma cunha.
Por quê? Porque isso cria um gradiente do campo. O campo magnético é forte aqui nesse ponto e ele se abre para isso aqui. Então, isso eu estou criando um campo magnético forte. E a hora que eu jogar uma coisa que tem um momento magnético, ele vai sofrer uma força, de acordo com a orientação desse momento magnético. Lembra que a força, a energia potencial era o U. Não, a energia potencial é o momento magnético, produto vetorial com o campo, e a força é a derivada disso, ou seja, o gradiente do U vezes a orientação do Mi, do momento magnético. E o que acontece? Aí que está a separação entre clássica e quântica. Eu achei muito legal isso aqui, que eles colocaram o filminho aqui. Espero que vocês consigam ver. Vocês estão vendo o filminho aí? Estamos sim. Então, ó, ele vai demonstrar para uma partícula clássica. Então, que é um dipolo, né? Tem um norte-sul, e um campo magnético que ele joga no campo. Aqui ele é atraído para um lado, depende da polarização do ímã. Se ele está perpendicular, não sofre nada. Então, se eu jogo partículas com momento angular orientados aleatoriamente, eu vou ter uma distribuição. Ela vai preencher todo o espaço entre um valor mínimo e um valor máximo, que está aqui. E aí tá, a hora que faz isso para o elétron, que está jogando, ela vai para um lado ou vai para o outro. Está vendo que as partículas, elas têm um momento magnético único, ou seja, é para baixo ou para cima. E aí que vem todo aquele negócio. Como construir a tabela periódica? Porque se você, no começo da quântica, você pega lá, você vê os orbitais que tem, você calcula todos os estados que são solução de como você pode pôr um elétron em torno do núcleo, mesmo com o átomo de hidrogênio. E aí, para cada nível que você acha lá, você põe um elétron, você vê que você não consegue reproduzir a tabela periódica. Por quê? Porque você precisava, em cada nível, pôr 2 elétrons. E aí que veio o princípio de exclusão de Pauli, né? Eu conseguia pôr, se ele estivesse, cada estado podia ser ocupado com um spin mais ou com um spin menos, que é o princípio de exclusão de Pauli, você consegue explicar a tabela periódica. Então, isso que é importante, esse negócio do momento de dipolo magnético, e hoje em dia ele é muito mais importante ainda, porque o pessoal está falando, por exemplo, em spintrônica. Spintrônica é a eletrônica que você faz, não com o elétron em si, mas com o spin dele. Aí você tem materiais que ele tem a propriedade de conduzir com o spin de um jeito ou do outro. E é isso que você precisa para fazer computação quântica. É justamente manipular a informação dos spins do elétron ou de outra partícula de spin dele. Tá? Então, essa parte que a gente viu do spin com o momento angular, ela é importante por causa disso. Porque na solução das equações das partículas, vocês vão ver, de quântica, né, que as partículas têm momento angular e aquelas que têm momento magnético, ele está correlacionado com o momento angular delas. Se ela tem carga e tem momento angular, significa que ela tem momento magnético, ou seja, ela vai sofrer força na presença do campo. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula.
Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Se não, dou-me por satisfeito. Bom, muito obrigado a vocês. Não foi densa, não. Não foi densa. É uma coisa bem simples, na verdade. Eu só gastei 2 dias para fazer isso, mas tudo bem. Então, um abraço para vocês, tudo de bom. E até depois do feriado. Então. Boa noite, professor. Obrigado. Falou, obrigado a vocês.